O Salmo 127 é um cântico de peregrinação que nos ensina a confiar em Deus em todas as áreas da nossa vida, especialmente no trabalho e na família. O autor, provavelmente Salomão, reconhece que sem Deus, todo esforço humano é inútil e vão. Ele também nos mostra que os filhos são uma bênção de Deus e uma herança para os pais. Vamos meditar em cada versículo deste salmo e aplicar as suas lições à nossa realidade. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Este versículo nos mostra que Deus é o fundamento e o protetor de tudo o que fazemos. Se quisermos construir algo duradouro e seguro, precisamos contar com a sua presença e aprovação. Não adianta confiar na nossa própria inteligência ou habilidade, se Deus não estiver conosco. A casa pode representar o nosso lar, a nossa família, o nosso ministério, o nosso negócio ou qualquer outro projeto que temos. A cidade pode representar a nossa nação, a nossa comunidade, a nossa igreja ou qualquer outro lugar onde vivemos ou atuamos. Em ambos os casos, precisamos reconhecer que dependemos de Deus para edificar e guardar. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Este versículo nos mostra que Deus é o provedor e o sustentador de tudo o que temos. Se quisermos desfrutar de algo bom e prazeroso, precisamos contar com a sua graça e bondade. Não adianta trabalhar excessivamente, ansiosamente ou desonestamente. Se Deus não nos abençoar, o pão pode representar o nosso sustento, o nosso alimento, o nosso salário ou qualquer outra coisa que necessitamos ou desejamos. O sono pode representar o nosso descanso, o nosso relaxamento, o nosso lazer ou qualquer outra coisa que nos faz bem. Em ambos os casos, precisamos reconhecer que recebemos de Deus como um presente e não como um mérito. Ele nos dá não porque merecemos, mas porque nos ama. Ele nos dá não porque exigimos, mas porque nos conhece. Ele nos dá não porque reclamamos, mas porque confiamos. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Este versículo nos mostra que Deus é o Criador e o doador de tudo o que vivemos. Se quisermos valorizar algo precioso e especial, precisamos contar com a sua origem e propósito. Não adianta desprezar, negligenciar ou maltratar os filhos que Deus nos deu. Os filhos podem representar os nossos descendentes biológicos, adotivos ou espirituais. Eles podem ser os nossos filhos, netos, sobrinhos, afilhados ou discípulos. Em todos os casos, precisamos reconhecer que eles são uma dádiva de Deus e não um fardo ou um acidente. Como flechas na mão de um homem valoroso, assim são os filhos da mocidade. Este versículo nos mostra que Deus é o orientador e o capacitador de tudo o que fazemos. Se quisermos lançar algo útil e eficaz, precisamos contar com a sua direção e poder. Não adianta ter filhos sem ter um alvo, uma visão, uma missão para eles. As flechas podem representar os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos planos ou as nossas expectativas para os nossos filhos. O homem valoroso pode representar o nosso papel, a nossa responsabilidade, a nossa autoridade ou a nossa influência sobre eles. Em ambos os casos, precisamos reconhecer que dependemos de Deus para acertar o alvo e não errar o caminho. Ele nos dá a visão e a missão para os nossos filhos. Ele nos dá a sabedoria e a graça para orientá-los e capacitá-los. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado, quando pleitear com os seus inimigos à porta. Este versículo nos mostra que Deus é o recompensador e o honrador de tudo o que semeamos. Se quisermos colher algo bom e digno, precisamos contar com a sua fidelidade e justiça. Não adianta ter medo, vergonha ou culpa diante dos nossos inimigos, se Deus está conosco. A aljava pode representar a nossa capacidade, a nossa disposição, a nossa oportunidade ou a nossa multiplicação de filhos. Os inimigos podem representar as adversidades, as dificuldades, as tentações ou as acusações que enfrentamos na vida. Em ambos os casos, precisamos reconhecer que somos abençoados por Deus quando temos filhos e quando cuidamos bem deles. Ele nos dá alegria e paz no lar. Ele nos dá força e coragem na luta. Ele nos dá honra e vitória na batalha. Que este salmo nos inspire a confiar em Deus. Amém.